Eu fui para a rua, não é porque eu perdi meu salário, ou porque eu estou preocupada. E vou te dizer uma coisa: o fato de eu estar dando esse monte de declaração aqui, vai ter um monte de gente em casa que discorda de mim e que vai deixar de votar em mim pelo que eu estou falando. E quando eu te digo assim, ele fez uma aposta errada, porque ele poderia ter ficado, né, muito mais popular se ele tivesse dito que a vacina era dele, aí que eu te digo, não é uma aposta errada, é você dizer o que você pensa, independente das consequências. E de qual consequência? Consequência populista. Porque é bonitinho você falar, olha, gente, vamos ficar em casa, né? Mas fazer... isso não, mas Deixa isso eu era terminar, impopular. velho, você tá me Não. interrompendo. Mas isso é impopular se ele falasse isso aí. Populismo é o que ele fez. Não é o que ele Claro fez. que é. Tô preocupado com o povo, tô preocupado com a economia e tal, e não sei o populismo, quê. isso é verdade. E olha, a Óbvio que é prova tá populismo. aí. Olha como é que a É gente óbvio. tá agora, mas Paulo. Mas é claro, é o que eu falei há 5 minutos atrás. Esse discurso do preocupado com a economia é o discurso populista. Por quê? Lógico Porque que não, é o discurso responsável. Não é. Porque fatalmente a economia ia dar problema. Então ele dizer, estou preocupado com a economia, Então você diz que o presidente não é conservador. Ele não é Então tá, conservador. você dá aula de religião e você é filósofo, certo? Eu não sou filósofo. Filósofo é o Platão. Bom, mas você faz... Eu sou professor de Então tá, filosofia. você é professor de filosofia, você fez filosofia. Você vai dizer, então, por exemplo, para mim agora, que um dos principais princípios cristãos, que é o livre-arbítrio, ele não deve valer numa situação de pandemia, por exemplo. O que isso tem a ver com conservadorismo? O livre direito de escolher o que você quer, o livre-arbítrio, de ir para uma manifestação sabendo dos riscos, isso é irresponsável e é revolucionário. Não, primeiro eu quero saber o que isso tem a ver super com conservadorismo. Mas isso é um O princípio que o basilar do conservadorismo tem a ver conservadorismo. com religião? Tudo. Tudo o quê? Nada. Tudo. Nenhum autor conservador lá. diz isso. Então, vamos lá. Na Nenhum. prática. Então, vamos lá. Na prática. Tem autor conservador que diz isso sim, mas vamos lá. Só se for o Daniel Silveira. Não, o Daniel Silveira não é autor conservador. Pô, mas ganhou vamos lá. medalha aí Um dos autores... literatura. Dos princípios basilares do conservadorismo é o direito romano. É o direito romano. O direito romano é baseado nas 10 mandamentos de Deus. Se você não souber isso, desculpa. Peraí. Uma das bases do conservadorismo é o direito romano? Sim, é o Aonde direito tem romano. isso? Nenhum autor direito- conservador... Ó, vou te falar Cláusulas pétreas. 3. Vou falar 3 autores conservadores que eu li e que eu não tenho nada disso lá. Russell Kirk, Roger Scruton e, aqui no Brasil, João Camilo de Oliveira Torres. Nenhum deles diz isso. Que um dos princípios conservadores é o direito romano. Então, Isso você não também existe. nega que Gramsci, por exemplo, quando diz para atacar o nosso direito romano, ele não tá antagonizando com o conservadorismo. Não tá. Entendi. Não tá. Não tem nada a ver com religião. Absolutamente nada a ver. Então tá. Nada. Conservadorismo e religião Não é não tem meio, nada não a é ver. meio ruim pra gente a gente ter esse tipo de... Pô, senão você que não é religioso, num governo conservador, você tá ferrado. Então, por isso que eu tô dizendo. Nada a ver. Orlando Fedeli não era conservador. Não é um dos autores conservadores. Não, ele era um autor católico. Conservador. Ele era católico antes de qualquer coisa. Não, você está querendo falar dos autores, então só serve para você se for autor agora, do Não, último século. eu tô falando de autores que teorizam sobre São conservadorismo. Tomás de Aquino não é conservador. Não é um autor conservador. São Tomás de Aquino, ele pode ser um autor conservador, mas eu estou falando de teóricos do conservadorismo. Não. Então, você tá você querendo- nunca vai encontrar Então, no você- Tomás de Aquino alguma defesa do conservadorismo. É isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, a gente pode falar de um conservadorismo de modo popular. Né? Os, o que um os escolásticos conservador... medievais, que são os principais autores conservadores medievais, são revolucionários, então. Não, eles são autores cristãos. O que eles estão fazendo lá não tem a ver diretamente com o conservadorismo. Eles não estão fazendo uma defesa do conservadorismo. Eles não estão teorizando o conservadorismo. Eles não estão teorizando Eles o escrevem conservadorismo. de acordo com Mas o nasceu conservadorismo. ali. Não, eles escrevem de acordo com o cristianismo que eles professam. Se o cristianismo que eles professam é conservador, é uma coisa. Agora, dizer que o conservadorismo é cristão é coisa completamente diferente. Mas e são não os é. pilares do conservadorismo, são as ideias, é o direito romano, que é cláusulas pétreas.
se você fala, os principais pensamentos conservadores vêm do não roubarás, não matarás, não olharás para a mulher do próximo. Isso aí não tem nada a ver com conservadorismo, Carlos. Isso aí é Nossa. religião. Isso aí é 10 mandamentos. Isso aí é outra coisa. Peraí, só pra... Você disse que conservadorismo e religião não tem nada a ver. Não tem. Eu estou te dizendo que os pilares do conservadorismo vêm da religião. Pois é, e mas vem não do pensamento de e vem do pensamento. Bom, família, por exemplo. Família vem da onde? O que família... Qual é o princípio conservador da família? O princípio conservador de que o conservador é aquilo que olha para o conhecido, o que dá certo. Jesus, por exemplo, foi o cara que mais ensinou a gente de que família é a base para você conseguir construir qualquer coisa na vida. Onde ele ensina isso? Ele condenou Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ele disse não, né? do homem e da Sodoma e mulher. Gomorra está lá no Gênesis. Ele condenou Sodoma e Gomorra e ele disse que homem e mulher farão os dois uma só carne. Ele fala do casamento, ele defende o casamento como princípio basilar da família. E isso é um pensamento conservador. A não ser que você olhe para o... Então, desculpa, o que é conservadorismo para você? Não é para mim. Eu citei 3 autores aqui, eu só estou dizendo que, ao lê-los, eu não encontrei essas informações que você está me trazendo aí. Todos os pensamentos de Edmund Burke vêm do princípio basilar da família e dos pensamentos cristãos. Não. Quem foi o primeiro cara que disse assim, ó, tá vendo isso aqui é o conservadorismo? Quem foi o primeiro cara que fez isso? Então, talvez o primeiro teórico, que nem era conservador, mas que na verdade ele estava reagindo à Revolução Francesa, né, ou o espírito da Revolução Francesa, foi o Edmund Burke. Né? Mas o Edmund Burke, ele não faz uma defesa do cristianismo, por exemplo, na sua obra. Né? Então, quer dizer, uma coisa é você falar assim, ó, eu sou cristão e sou conservador. Mas todas as bases das quais ele trabalha vieram de pilares do cristianismo. Não, vem de um pilar, de uma tradição que, por um acaso, que é a situação da Inglaterra e tal, é conservadora, ou é cristã. Mas os princípios conservadores, eles não têm a ver... Por exemplo, o continente africano, você pega toda a tradição banto africana, ela é uma tradição conservadora. E não é cristã. Vamos lá, o Edmund Burke, ele era muito mais liberal do que Foi o que eu acabei de conservador. dizer, ele nem era conservador. Então, se você for numa sociedade banto, na África, né, na cultura tradicional dos povos banto, eles são extremamente conservadores. Mas ele fala, Mas eles não são fala de cristãos. defesa de valores. E quando ele fala de defesa de valores... Quando você fala de valores conservadores, os valores conservadores são todos... Não é à toa, não é assim, sem querer, que eles se cruzam com os pensamentos cristãos. Não é nem cristãos, não. Estou falando judaico-cristãos. Não estou nem falando de Jesus. Estou falando dos princípios judaico-cristãos, que vem de uma tradição. Você acha que a Índia não tem conservadorismo? Oi? Japão. No Japão não tem conservadorismo? Claro a Índia? Que tem. Claro que tem. Pois é, são sociedades que são extremamente conservadoras e não são judaico-cristãs. Eu não estou falando de... Você está querendo dizer o seguinte, então. Então você está falando de outras religiões. Eu estou falando que conservadorismo não tem a ver com religião. Eu estou falando de princípios, valores religiosos, no sentido de você respeitar a vida desde a concepção. Isso daí vem de pensamento de Deus. Pensamento religioso. Religioso, de alguma força maior. Vou dar um princípio conservador que não tem nada a ver com religião, mas que ele pode se encontrar com a religião por uma questão circunstancial. Por exemplo, a crença em uma ordem moral duradoura. Uma sociedade só existe e perdura. Por quê? Porque ela tem uma ideia de que tem um monte de coisa que a gente fez no passado e vem fazendo ao longo do tempo, que deu certo, então a gente vai seguindo boa ideia mais ou menos. Ficar repetindo isso. Que, putz, vai estragar. Não, peraí, tem que mudar isso aqui? Não, vamos ver e tal. Então, assim, uma sociedade pode agir assim sem ser cristã. Sem pensar em valores morais do cristianismo. A gente está no Brasil e nossas bases aqui são cristãs. O que eu estou dizendo, lá no começo, o que eu disse essas coisas não têm a ver diretamente com o conservadorismo. Então, essa confusão, inclusive, no final de semana saiu uma pesquisa aí em que a pessoa que fez 2 ou 3 departamentos de universidades públicas dessas grandes fizeram uma pesquisa para descobrir se a população estava mais à direita ou mais à esquerda.
E aí publicaram uma pesquisa ridícula em que a pessoa conservadora é exatamente essa que a Carla Zambelli está dizendo aí. Uma pessoa religiosa, uma pessoa que é contra o aborto, uma pessoa que é contra a união entre pessoas do mesmo sexo e que é uma pessoa que gosta não de é militarismo. De ser contra o aborto, por é exemplo. questão de respeitar a vida desde a concepção. Tudo bem. O que esses caras acham que é conservadorismo é isso. Mas o conservadorismo não é isso. Essas características desse tipo de conservadorismo que, por exemplo, o Bolsonaro defende, e a Carla me parece que defende também, não tem a ver diretamente com princípios conservadores dentro de uma tradição conservadora. E aqui eu estou falando de uma tradição conservadora. Eu não estou falando de um conservadorismo que inventaram agora, que desde 2018 as pessoas descobriram que elas são conservadoras porque o Bolsonaro falou. Não é. Então, uma tradição conservadora está calcada em pilares que não têm relação direta com religião. Não. Então, você pega os 10 princípios conservadores da obra do Russell Kirk, que é o autor mais, talvez, o que melhor sistematizou o conservadorismo contemporâneo. Então, ele colocou nas suas obras lá, tanto no Mentalidade Conservadora quanto na Política da Prudência, 10 princípios conservadores. Posso ler aqui rapidinho? Só para a gente não se perder nas ideias. Então, olha só o que diz o Burke sobre o que são os 10 princípios conservadores. Olha só. Primeiro, o conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Não tem nada a ver com religião. O conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade, que é o segundo. Nada a ver com religião. Terceiro, os conservadores acreditam no que poderia se chamar de princípio do pré-estabelecimento. Beleza? Nada a ver com religião. Quarto, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Nada a ver com religião. 5. Os conservadores prestam atenção ao princípio da variedade. Não tem nada a ver com a religião. Inclusive, quando fala de variedade em relação a gênero, por exemplo, um conservador discutiria isso tranquilamente. 6. Os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. Não tem nada a ver com religião diretamente. É só olhar a situação, a história, ver que o ser humano... jamais, aí eu discordo completamente de você. No princípio da variedade aí, não tem nada a ver com gênero. O conservador, ele acha que homem nasce homem, mulher nasce mulher... E que não, isso o religioso não muda. acha que é isso. Não. O conservador acha que homem nasce homem e mulher nasce mulher. Vou continuar. E vou te aqui. dizer uma coisa. Não, porque é questão da continuidade. Por que você vai. Por que uma pessoa que. Não existe isso, você vai virar mulher. Você eu não disse nada disso, homem, eu nem defendi você disse que nada. Gênero, eu só disse que um conservador discutiria essas questões tranquilamente. Se ele concorda com elas ou não, é uma outra história. Mas o conservador discute qualquer coisa com tranquilidade. Mas não. ele não concorda. Não, ele não discute qualquer coisa. O tipo de conservador que você está falando não discute as coisas com tranquilidade. Lógico que discute. Discute, por exemplo, o conservador hoje no Brasil. Eu quero crer que a gente está falando de conservadorismo aqui no Brasil. Eu não estou falando de conservadorismo na Inglaterra após o período de Revolução Francesa. Não, o que eu estou lendo aqui é uma coisa que serve para todo mundo. Serve para o Brasil, mas aí serve você para a fala Índia. que o princípio discutir variedade e discutir gênero de é uma coisa completamente... É acreditar que a gênero sociedade... Gênero é você achar que a pessoa pode ser... como é que chama? Tem uns nomes aí agora que usam, né? Trans, não sei o quê. Não, eu vou explicar de novo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que um conservador, ao olhar a sociedade e ver que existe homem, mulher, trans e homossexuais e tal... ele olha para essa situação e ele tenta entender e discutir isso de alguma maneira. Se ele vai aceitar isso no final, ou se ele é religioso e vai negar isso, é um outro problema. O que eu estou dizendo é, para uma pessoa conservadora, ela reconhece a existência. Por exemplo, desde a Grécia Antiga se tem homossexuais, por exemplo. Certo? Então, quer dizer, se reconhece a existência dos homossexuais. Você terminou falando da imperfectibilidade, certo? Sim. O que significa imperfectibilidade? Que o ser humano não é perfeito. Não é perfeito. Isso tem uma base cristã. Não, a única pessoa perfeita isso tem uma base no mundo cristã. foi Jesus. Isso tem uma base cristã porque o cristão acredita no pecado. Agora, uma pessoa que não é religiosa... o cristão acredita não no pecado. O cristão acredita que Jesus era perfeito e que o ser humano é imperfeito. Por que é imperfeito? Por causa do pecado. Tudo bem.